Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Rute capítulo 4. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador, de que Boaz havia falado, ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: sentem-se aqui. Eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba. Porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Rute, a Moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel. Quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava a sandália do pé, a entregava ao outro, e era assim que confirmava o negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé, e então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Rute, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Assim Boaz recebeu Rute e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você verá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz. E para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Esse veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Capítulo 4, o último capítulo de Rute, vai nos mostrar agora Rute, a esposa de Boaz. Irmãos, como que esse livro, ele revela o amor e a graça de Deus. É interessante porque o livro começa com morte, começa com desesperança, com a angústia de um luto. Tanto a Noemi, quanto Rute, quanto Orfa, as 3 ficaram viúvas, e Noemi, além de viúva, também perdeu seus 2 filhos. Então, uma história que começa com tanta desesperança, tantas marcas dolorosas, Deus transforma pela graça dele. Mas é importante perceber que essa obra de Deus não acontece por acaso, nem de maneira passiva, as pessoas apenas esperando que Deus faça algo. A gente vê nessa história a determinação de uma mulher como Noemi de discipular
a sua nora, a determinação de Ruth de ser leal à sua sogra, uma lealdade, de crer no Senhor, de obedecer ao Senhor, de se submeter à palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos, uma moabita, uma estrangeira, mas que creu no Senhor. E quando Deus, na palavra, Ele orienta que nenhum dos filhos dele casem com pessoas estrangeiras, Ele está falando isso por causa da fé, para que você preserve a sua fé, para que você ande com Deus. Mas da mesma maneira, na lei havia provisão para que os cananeus que quisessem se converter, se aproximar do povo de Deus, eles fossem recebidos. Isso aqui nos mostra o amor de Deus em salvar todas as nações. Deus não é um Deus nacionalista, Deus é um Deus que Ele quer salvar todas as etnias, todas as nações, na medida que eles se arrependam e queiram andar na presença de Deus. Então é importante perceber que no início de Ruth a gente vê a morte de sonhos. Irmãos, entenda uma coisa, Deus geralmente vai permitir que sonhos nossos morram, para que Ele possa nos forjar e aperfeiçoar para os sonhos dEle. Isso acontece na palavra de Deus o tempo todo. Deus então permite que muitas vezes algumas ideias que temos, algumas vontades que temos, alguns propósitos que nós fazemos, eles morram, eles simplesmente não se cumpram, não para que a gente fique frustrado e para que a gente às vezes até duvide do propósito de Deus. Pelo contrário, na morte dos nossos sonhos, nós temos a oportunidade de ser forjados, quebrantados, para que Deus cumpra os sonhos dEle. Isso exige de nós humildade, aprendizado, submissão aos processos de Deus, e é isso que a gente vê o tempo todo no livro de Ruth. Ruth a moabita, Ruth a trabalhadora dos campos de Boaz, Ruth a serva, e agora Ruth se torna, pela graça de Deus, esposa de Boaz, que a resgatou. Podemos ver aqui, então, a transformação de uma vida pela graça de Deus, mas porque uma vida que se submeteu à obediência, à palavra, à direção de Deus, ao conselho de pessoas de Deus. Ruth tinha um testemunho ali em Belém. As pessoas a viam, não como a viúva amarga, não como a nora problemática. As pessoas olhavam para ela e viam Ruth como uma mulher virtuosa, que creu no Senhor, que buscou viver, trabalhar, cuidar da sua sogra com tanto amor. Irmãos, tudo que a gente faz por amor a Deus e por amor ao próximo, nós vamos ver a recompensa de Deus. E as pessoas verão no tempo oportuno, e o Senhor nos recompensa, o Senhor vê o nosso coração. Então, nessa história a gente vê agora no capítulo 4, Boaz, um homem que decide casar com Ruth. Casamento é uma decisão, é uma escolha. Boaz teve um desejo, mas agora ele teve uma decisão, e ele foi às autoridades. Irmãos, nenhum de nós é uma ilha independente, autossuficiente. Qual é a atitude de Boaz? Ele vai ao portão da cidade. Perceberam isso no versículo 1? Boaz foi até o portão da cidade. O portão era o lugar das decisões, dos julgamentos. Era o que hoje seria o cartório, lugares também de até mesmo onde os juízes iam analisar e julgar cada questão. Então ele vai ali diante das autoridades, e aí ele chama aquele que tinha o direito na frente dele, que a Bíblia não fala o nome, e a Bíblia curiosamente diz que ele chamou de fulano. Esta pessoa teve a oportunidade de casar com uma mulher especial de Deus, e de estar fazendo parte de uma história, de um propósito tão nobre, da genealogia de Davi e do próprio Senhor Jesus, mas ele simplesmente desprezou, porque ele valorizou mais a sua herança do que o propósito de Deus, e o nome dele passa desapercebido. Irmãos, nós temos uma escolha todos os dias, viver os nossos desejos ou os propósitos de Deus. Obed decide, o fulano do texto, ele decide fazer a vontade dele. Ele disse: não, eu não vou resgatá-la porque eu já tenho a minha herança. Inicialmente ele se interessou, porque havia também a questão do campo pertencente ali à família, mas quando ele ficou sabendo que ele precisava se casar, ele falou: não, eu não quero me casar, vai prejudicar a minha herança. Ele pensou mais nele do que aí nos propósitos de Deus. Ele estava fora do discernimento do que Deus estava fazendo.
Nós precisamos tomar muito cuidado da gente não estar discernindo o que Deus está fazendo em nossa história, ao nosso redor, no meio do povo dele. Nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está fazendo. E aí, irmãos, ele decide se casar com Ruth. Boaz leva então o caso diante das autoridades. Ele faz essa aliança, a maneira curiosa que o versículo 7 mostra, né? Nessa permuta, nessa aliança, no resgate, ele coloca ali a sandália como aquele objeto simbólico. E no versículo de número 9, Boaz diz aos anciãos, ou seja, diante dos anciãos e do povo: hoje vocês são testemunhas que comprei de Noemi o que pertence a Elimeleque, Quilion e Malom, então a herança, e também tomo por mulher Ruth a Moabita. Irmãos, casamento, ele acontece inicialmente, sobretudo, primeiro, duas pessoas que decidem fazer uma aliança. Segundo, elas vão diante da família, da sociedade, e elas firmam a sua aliança. O casamento, ele é feito inicialmente diante das autoridades, publicamente, diante da bênção das autoridades familiares e espirituais. Você percebe que então o casamento de Ruth com Boaz, aí então com todas as testemunhas ao redor, sociedade ali, né? Eles ali estavam então selando, e depois de selar o casamento diante das autoridades, aí sim o casamento é consumado através da relação sexual. Versículo 13, Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. Perceba que o Senhor é um Deus de princípios. O Senhor conduziu Boaz e Ruth ao casamento, e após o casamento, sim, um teve o outro, porque a relação sexual é uma aliança de sangue. E quando você tem uma relação sexual fora do casamento, você está fazendo um pacto espiritual amaldiçoado. É assim que a Bíblia chama toda relação sexual fora do casamento. Pode ser noivo, pode estar já decidido casar. A Bíblia diz que o homem que se une a uma mulher, eles se tornam uma só carne. Então, uma só carne, debaixo da bênção de Deus, é aquela relação, aquele relacionamento que foi consagrado antes diante das autoridades, diante da sociedade, da família. A bênção familiar, a bênção do testemunho público vem antes da consumação do casamento, através da relação sexual. E isso é uma revelação bíblica muito clara, que alguns ainda tentam hoje, com todos os temas bíblicos, distorcer, buscando seus próprios desejos. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, Deus é um Deus que perdoa, e Deus é um Deus que intervém naqueles que muitas vezes se precipitam nessa área, mas nós não podemos deixar de anunciar, viver a verdade de Deus. E quando desobedecemos esses princípios, precisamos de um arrependimento profundo e um arrependimento que seja também exemplar, para que outros aprendam. Nós precisamos honrar o Senhor através da nossa vida conjugal, através do nosso casamento. Que casamento maravilhoso, irmãos, de Boaz e Ruth. Você não vê uma grande festa, você não vê eles chamando a atenção das pessoas por alguma coisa que seja material. A gente percebe simplesmente duas pessoas que se encontram e que se unem pelo propósito de Deus, para glorificar a Deus, por causa da graça de Deus. E Deus estava os unindo com um propósito muito maior do que eles mesmos imaginavam, porque nós percebemos no texto que desta relação, o texto no versículo 13 diz que o Senhor concedeu que ela ficasse grávida. Coisa maravilhosa, irmãos. Filhos são presentes de Deus, são heranças de Deus. A Bíblia diz que são como flechas nas mãos ou na aljava, do guerreiro. Então nós precisamos entender que Deus é que concede. Os filhos precisam ser amados, precisam ser treinados, precisam ser ensinados no caminho do Senhor. Então o Senhor abençoou. Perceba outro detalhe interessante no capítulo 4 de Ruth, o detalhe de como que Deus, nessa história, ele realça o valor das mulheres, honrando as mulheres. Os irmãos devem ter visto quantos nomes de mulheres de Deus são citados
Só no capítulo 4 é citado Noemi, Ruth, Raquel, Lia, as próprias vizinhas aí que participam até da escolha do nome do filho de Ruth e de Boaz. O texto fala que as vizinhas ali estavam abençoando as mulheres, então aqui como de uma maneira tão especial, instrumentos de Deus para abençoar toda essa história e participantes da história de Deus, dos propósitos de Deus na história bíblica. Deus quer levantar mulheres cheias da graça dele, que sejam abençoadoras. O texto então mostra que as mulheres abençoaram essa criança, abençoaram a vida de Ruth. No versículo de número 14, as mulheres disseram a Noemi, abençoando: bendito seja o Senhor, que não deixou de lhe dar um neto, que será seu resgatador. Noemi deveria ainda ser alguém que não era tão nova, mas também tinha uma vida pela frente, e um neto ali era um presente de Deus, para poder estar até ajudando a cuidar dela como avó. Que coisa maravilhosa, né? E as mulheres abençoam a vida de Noemi. Olha, ele trará renovação da vida, consolo na sua velhice, pois a sua nora que ama você, olha o que as vizinhas reconheciam, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Noemi não era uma mulher amarga porque ficou viúva e perdeu os filhos. Ela era uma mulher de Deus, continuou temendo a Deus, discipulou alguém com tanto amor, que trouxe para ela uma alegria tão grande, que supria vazios no coração dela. Ela não tinha filhos, ela não tinha marido, mas ela tinha uma nora, uma pessoa que ela decidiu amar e treinar e discipular. Nós não precisamos ter tudo que a sociedade muitas vezes impõe, ou que seja o padrão realmente, que deveria ser da maioria de nós, nos casar, ter filhos, ter netos. Esse é o propósito de Deus, só que nós vamos ver muitas exceções. Há irmãos nossos que não vão se casar, há pessoas que às vezes vão ficar viúvas ou vão perder os filhos. A Bíblia fala que essas coisas acontecem, mas a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e viúvas. Deus tem uma graça especial, Deus tem um propósito maior, muitas vezes, do que os nossos, que nós sonhamos, e às vezes o Senhor vai nos impedir de experimentar da maneira que a maioria experimenta, e nós precisamos nos alegrar. Noemi então foi abençoada pelo Senhor, não com o filho, não com o marido, mas com uma amiga, que era melhor do que muitos filhos, uma nora, que se tornou filha, que se tornou alguém abençoadora com a vida dela, e agora com o fruto, que era o filho dela, porque é assim que nós vamos sendo família de Deus. A família espiritual, a família de Deus, a igreja, certamente será o lugar onde o Senhor vai preencher tudo aquilo que a família biológica não consegue. E mesmo na igreja nós teremos limitações em nossos relacionamentos, e é somente o Senhor que preenche realmente o nosso coração, as nossas carências. Ele cura, Ele nos dá propósito. Então o propósito de Deus aqui estava sendo cumprido. É muito bom ver esse ambiente abençoador, né? As vizinhas abençoando, as pessoas abençoando umas às outras. Em Ruth o tempo todo assim acontece. Hoje as pessoas têm tanta dificuldade de abençoar, elas amaldiçoam, elas lançam palavras, às vezes até de inveja, e nós não podemos deixar isso também encher o nosso coração de amargura. Mesmo aqueles que nos amaldiçoam, abençoe sempre, porque a palavra que você libera, ela sempre volta sobre a sua própria vida. Abençoe sempre, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para abençoar. E aí, irmãos, concluindo também, é muito interessante mais alguns detalhes, né? O nome que foi dado, parece que as vizinhas participaram um pouco disso, né? O versículo de número 17, as vizinhas deram o nome dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Irmãos, nesse momento os irmãos já devem saber quem é Obed, avô do grande rei Davi. Ou seja, genealogia do rei e genealogia do Senhor Jesus. E o nome Obed significa servo. Olha que coisa maravilhosa. O que Ruth era, seu filho se tornou servo. Servo de Deus, dos propósitos de Deus. Servo da sociedade, das pessoas. E como que termina o livro de Ruth? De uma maneira muito interessante também. No versículo 18 diz: são essas as gerações de Pérez.
Pérez gerou Esrom gerou Rão, e vai falar aí justamente de uma genealogia. Por que esse livro termina com uma genealogia? Irmãos, genealogia é o relato de um homem e dos seus descendentes. A genealogia mostra a soberania de Deus em toda a história. A mão de Deus está sobre toda a história. A genealogia nos mostra que existe uma continuidade nos propósitos de Deus através dos tempos. Você não é um indivíduo isolado, que nasceu por acaso. A história, ela não é a mera ação do acaso, do destino, dos homens, dos grandes impérios. Não, a história da humanidade tem a mão de Deus sobre todas as coisas e a manifestação dos propósitos eternos de Deus. Então, quando o texto termina com a genealogia, está mostrando que o Senhor está escrevendo a história dele no meio da história que os homens escrevem com as suas escolhas e com os seus enganos. Então, num tempo dos juízes, de tanta confusão, altos e baixos, o Senhor tem uma história que Ele está escrevendo, a missão de Deus, a glória de Deus, a história do Cordeiro, do Senhor Jesus, está sendo aqui manifestada, a continuidade dos propósitos de Deus através dos tempos. Então, o processo, irmãos, histórico não é casual, mas Deus tem um propósito eterno que está se cumprindo em cada etapa da história da humanidade. Nós vivemos hoje, no ano 2020, um tempo tão desafiador. O Senhor é o Senhor da história. Existe uma genealogia dos remanescentes do Senhor, dos descendentes, não de Caim, mas dos descendentes de Sete, filho de Adão, que realmente trouxe a genealogia dos filhos de Deus. Essas duas genealogias estão sobre a terra. Existem aqueles que estão seguindo pelo caminho de Caim, o caminho da rebelião contra Deus, da frustração com Deus, da amargura contra os homens. E existem aqueles que estão seguindo o caminho de Sete, de busca do Senhor, o caminho de Enoque, que anda com Deus, o caminho daqueles que invocam o Senhor, o caminho de Noé, daqueles que encontram graça diante de Deus em sua geração, o caminho dos homens e mulheres de Deus. Então, a genealogia que é concluída, o livro de Ruth, fala do propósito de Deus. E sabe através de quem, irmãos? Não através só dos grandes heróis da fé, dos grandes homens que você viu e vê na palavra, que Deus usa para grandes milagres, momentos muito especiais. Não somente através deles. A história de Deus é escrita através de pessoas simples, como Ruth, como Noemi, como o próprio Boaz. Uma história simples, pessoas simples, mas que tem algo que todos nós aqui podemos ter, fizeram coisas que todos nós podemos fazer. Nós não precisamos ter a fé de Abraão, nós não precisamos ter a coragem de Moisés, mas tem algo que todos nós precisamos ter para fazer parte da história e do propósito de Deus. Um coração obediente e um amor pelo Senhor intenso. Se nós decidirmos amar o Senhor intensamente, obedecer a sua vontade, nós, por mais simples que sejamos, por mais que a nossa história não seja grandemente conhecida, como a história de Ruth não é tão conhecida como poderia ser, nós seremos parte dos propósitos de Deus na terra. E não só dos propósitos de Deus na terra, nós seremos parte da história que Deus está escrevendo, que refletirá da eternidade. Ruth está em Mateus capítulo 1, genealogia do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu e você somos chamados, mesmo na nossa simplicidade, na nossa história, no lugar que você mora, por mais simples, distante, desconhecido que seja, nós somos chamados para, através da nossa vida, de amor ao Senhor, de obediência à palavra, de lealdade nos nossos relacionamentos, de superação das nossas dores, frustrações, superação crendo no Senhor, dando continuidade à nossa vida, porque aqui fala de continuidade após as dores. Nós vamos nos tornar filhos de Deus, da família de Deus, co-herdeiros com Cristo, e estaremos com Ele eternamente. Vamos orar? Pai, que a palavra viva do Senhor venha nos fortalecer, encorajar e renovar a nossa esperança em vivermos na terra os Teus propósitos. Ó Deus, cumprindo a Tua vontade, em tempos de dor
em tempos de perdas e em tempos onde o Senhor abre portas, onde o Senhor nos dá o privilégio de estabelecer aliança, casamento, gerar filhos. Pai, nós queremos em todo o tempo te glorificar, te amar, obedecer e fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra e toda a tua obra que vai perdurar eternamente. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus é o nosso resgatador, que nos alcançou como igreja, nos amou e nos tornou filhos de Deus, esposa do Senhor Jesus. Muito obrigado, porque o Senhor nos tornou igreja do Senhor, por amor a Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.